Minha esposa queria ser barriga de aluguel para a irmã dela e o cunhado. Eu avisei para não fazer isso, mas ela fez mesmo assim dizendo, meu corpo, minhas regras. Agora, ela e a família dela estão implorando para que eu volte, mas eu estou sendo claro, não é meu filho, não é meu problema. Ela fez questão de dizer que o corpo era dela e que eu não tinha nada a ver com isso. Agora, meses depois, ela e a família dela me imploram para voltar, como se tudo pudesse ser apagado. Mas, eu já deixei bem claro, não é meu filho, não é meu problema, e eu não vou mudar de ideia. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que aconteceu. Minha quase ex-esposa Larissa e eu ainda somos casados, mas apenas por questões legais. É preciso ficar separado por 12 meses antes de se divorciar oficialmente, o que para mim, só está prolongando o inevitável. Durante esse período, ela deveria ter um lugar para morar aqui perto, em Juiz de Fora, para facilitar a guarda compartilhada dos nossos 3 filhos. Por que estamos nos divorciando? Bem, a irmã gêmea de Larissa, a Sandra, teve a brilhante ideia de que a Larissa deveria ser sua barriga de aluguel. Sandra e seu marido, Ricardo, estavam enfrentando dificuldades para ter filhos. Eu entendo, isso deve ser realmente difícil para eles. Mas em vez de procurar uma barriga de aluguel profissional, adoção ou qualquer outra opção, eles decidiram que por serem gêmeas idênticas, Larissa era a escolha perfeita para carregar o bebê deles. O pior de tudo, eu só fui descobrir esse plano muito tempo depois. Isso já estava sendo discutido há semanas antes que eu sequer soubesse. Não foi como se tivessem sentado comigo para uma conversa séria. Não, isso teria sido lógico demais. Em vez disso, Larissa simplesmente mencionou casualmente uma noite, como se fosse algo sem importância. Lembro-me exatamente de como aconteceu. Estávamos sentados no sofá assistindo televisão e ela simplesmente soltou. Estava pensando em fazer algo muito importante para Sandra, disse ela, mexendo no celular como se estivéssemos falando sobre o que jantar. O que exatamente? Perguntei, lançando um olhar rápido para ela. Ela finalmente olhou para mim. Vou ser a barriga de aluguel dela. A princípio, achei que fosse uma piada. Soltei uma risada nervosa, esperando o final engraçado, mas ela apenas me olhava, esperando que eu ficasse feliz com a notícia. O quê? Me ajeitei no sofá, virando completamente para encará-la. Você vai carregar o bebê deles? Ela balançou a cabeça, sorrindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, Sandra e Ricardo estão tentando há tanto tempo, e como somos gêmeas idênticas, é praticamente como se a própria Sandra estivesse carregando o bebê. Meu estômago revirou, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Larissa, você está falando sério? Quando isso começou a ser discutido? Ela deu de ombros como se não fosse grande coisa. Algumas semanas atrás. Estamos conversando sobre isso há um tempo. Fiquei olhando para ela, completamente atordoado, tentando processar o que acabei de ouvir. E você não achou que deveria me contar antes? Que isso era algo que deveríamos discutir juntos? Larissa suspirou, largando o celular com impaciência. Guilherme, isso não é sobre você. Meu corpo, minhas regras. Eu não preciso da sua permissão para fazer o que quiser com ele. Permissão? Larissa, somos casados, temos 3 filhos. Isso é uma decisão gigantesca que nos afeta diretamente, que afeta nossa família inteira. Como você pode simplesmente tomar essa decisão, sem me consultar primeiro? Ela revirou os olhos, como se eu estivesse sendo dramático. Estou te contando agora, não estou? Ótimo, depois que você já decidiu tudo. Isso não é como um casamento funciona, Larissa. Não é assim que parceiros tomam decisões importantes. Seu rosto se fechou, a expressão ficando dura. Eu sabia que você reagiria assim, por isso esperei para te contar. Mas isso vai acontecer, Guilherme, com ou sem o seu apoio. Soltei um suspiro profundo, sentindo a raiva e a frustração crescendo dentro de mim. Balancei a cabeça, incrédulo. Então é isso? Ou eu aceito calado, ou... Ela cruzou os braços, me encarando com determinação. Talvez devêssemos repensar nosso casamento se você não consegue me apoiar nisso. E pronto. O ultimato estava dado. Ela não disse com todas as palavras, mas o recado foi cristalino. Aceite isso, ou o casamento acaba. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não era só a questão da barriga de aluguel que me incomodava. Claro, isso era um problema enorme por si só, mas o pior, o que realmente me destroçou, era o fato de que tudo havia sido tramado pelas minhas costas. Larissa, Sandra e Ricardo estavam planejando isso há semanas, talvez meses, discutindo cada detalhe, tomando decisões que afetariam minha vida diretamente, sem sequer me avisar. E agora eu deveria simplesmente aceitar tudo como se nada fosse? Olhei para ela por um longo momento, sentindo o peso daquela conversa. Se você seguir com isso, nosso casamento acabou. Estou falando sério, Larissa. Seu rosto se contorceu de frustração. Você está sendo completamente irracional. Estou fazendo algo lindo pela minha irmã. Eu ri, mas sem nenhum humor.
Era uma risada amarga, cansada. Eu que estou sendo irracional, Larissa. Você tomou uma decisão que muda vidas inteiras sem sequer me considerar parte dela. Você não acha que isso é um problema sério? Ela balançou a cabeça, exasperada. Estou fazendo algo maravilhoso pela minha irmã. Achei que meu marido fosse entender e me apoiar. Levantei-me do sofá, passando as mãos pelos cabelos, sentindo que precisava de espaço para respirar. Pois é, acho que você se enganou. Avançando alguns meses, e adivinha só? Ela ficou grávida. Quando Larissa me contou que o procedimento tinha dado certo, eu apenas balancei a cabeça em silêncio e saí do cômodo. Não havia mais nada a dizer. 2 dias depois, entrei oficialmente com o pedido de divórcio. Eu já tinha preparado tudo na mesma semana em que Larissa me contou seus planos. Já tinha consultado um advogado, já tinha organizado a papelada, só estava esperando ela realmente agir para dar o próximo passo. Não ia mais ficar naquela situação. Ela ficou completamente chocada quando recebeu os papéis. Agiu como se não tivesse visto isso chegando, o que honestamente me deixa completamente pasmo. Será que ela realmente achou que eu estava blefando? Que eu simplesmente aceitaria tudo e ficaria bem com minha esposa carregando o bebê de outra pessoa? Eu disse exatamente o que aconteceria se ela seguisse com isso, e agora ela tinha a audácia de agir como se estivesse surpresa. Sandra e Ricardo também não foram melhores. Tentaram me manipular emocionalmente para que eu ficasse usando todos os clichês possíveis que você possa imaginar. Você está abandonando sua esposa no momento em que ela mais precisa de você, disse Sandra, balançando a cabeça dramaticamente como se eu fosse um monstro sem coração. Ela precisa do seu apoio mais do que nunca, Guilherme. Soltei uma risada amarga. Ela foi quem tomou essa decisão sozinha, não eu. Ninguém me consultou, lembra? Ricardo, sempre o diplomata, sempre tentando suavizar as coisas, deu um passo à frente. Guilherme, isso é algo realmente lindo que ela está fazendo por nós. Você não consegue ver isso? Não consegue ver o sacrifício que ela está fazendo? Ah, eu vejo perfeitamente, respondi, cruzando os braços e mantendo a voz firme. Vejo que vocês dois queriam um bebê e Larissa decidiu carregá-lo sem nem ao menos conversar comigo antes. Isso não é um casamento, não é uma parceria. É só uma decisão que ela tomou e agora precisa lidar com as consequências. Os olhos de Sandra se estreitaram, a voz ficando mais agressiva. Você jurou ficar ao lado dela na igreja, não importa o que aconteça. Para o melhor e para o pior. E ela jurou me respeitar, me honrar e não tomar decisões que mudassem completamente nossas vidas pelas minhas costas, retruquei sem hesitar. E aqui estamos. Ela quebrou os votos primeiro. E sim, dei entrada nos papéis, e a separação começou oficialmente. No início, Larissa agiu como se não se importasse nem um pouco. Manteve a mesma atitude arrogante, como se estivesse acima de tudo, como se não precisasse de mim. Eu não preciso de você para nada, disse certa noite, depois que eu lhe disse que não discutiria mais o assunto. Eu posso lidar com isso sozinha perfeitamente bem. Ótimo, respondi sem emoção. Então faça exatamente isso. Mas, conforme os meses foram passando, a realidade começou a alcançá-la. De repente ela não estava mais tão confiante, nem tão segura, nem tão no controle quanto pensava que estaria. Depois que entrei oficialmente com o pedido de divórcio, a tensão dentro de casa se tornou praticamente insuportável. Larissa começou a agir como se nada tivesse mudado entre nós, como se eu ainda devesse me importar com sua gravidez, ou, pior ainda, como se eu devesse me envolver de alguma forma com todo aquele processo. Mas mentalmente e emocionalmente eu já tinha me desligado completamente. Por que eu investiria energia em uma gravidez que não era minha? Uma gravidez que era exatamente o motivo da nossa separação? Ela, é claro, não se mudou da casa. Encontrar um lugar adequado em Juiz de Fora não era fácil, ainda mais estando grávida. Ela dizia que queria ficar por perto por causa das crianças, para não atrapalhar a rotina deles, mas, sejamos sinceros, era muito mais por conveniência própria. E sempre que precisava de algo, ainda esperava que eu agisse como seu marido, como se nada tivesse acontecido. Certa noite, ela entrou na sala enquanto eu assistia televisão. Você pode ir ao supermercado para mim? Nem desviei o olhar da tela. Para quê? Estou com vontade de comer picles e talvez um sorvete de chocolate. Soltei uma risada seca, sem humor. Isso não é mais minha obrigação, Larissa. Ela suspirou com impaciência, como se eu estivesse sendo completamente irracional. Guilherme, por favor, é só uma ida rápida ao mercado. Não custa nada. Finalmente pausei a televisão e virei para encará-la diretamente. Larissa, eu não sou mais seu marido. Estamos nos divorciando, lembra? Peça para Sandra ou o Ricardo fazerem isso por você. Seus lábios se contraíram em uma linha fina, mas ela não disse mais nada. Apenas se virou e saiu da sala em silêncio.
Com o passar das semanas, ela começou a soltar indiretas constantes sobre como tudo estava difícil, como era estressante lidar com a gravidez, como estava sobrecarregada com tudo. No começo, simplesmente ignorei completamente. O que exatamente ela esperava? Que eu entrasse em cena como um herói e resolvesse tudo, como fiz em suas gestações anteriores? Aquelas eram dos nossos filhos, eram gravidez que planejamos juntos. Essa era inteiramente uma decisão dela e de sua irmã. Eu não tinha assinado embaixo de nada disso. Eventualmente, as indiretas sutis se transformaram em reclamações cada vez mais diretas. Eu não sei como vou conseguir fazer isso sem você, disse uma noite acariciando a barriga proeminente como se isso fosse despertar alguma emoção em mim. Mal levantei os olhos do meu notebook. Liga para Sandra. Liga para o Ricardo. Eles que queriam isso. Ela soltou um suspiro longo e frustrado. Não é justo eu ter que passar por tudo isso sozinha, Guilherme. Fechei o notebook devagar e olhei diretamente para ela. Justo? Você quer mesmo falar sobre justiça agora? Porque eu não acho que foi nada justo tomar essa decisão sem mim, mas aqui estamos nós. Ela não teve resposta para isso. Apenas apertou os lábios com força e desviou o olhar, claramente incomodada. Continuei repetindo sempre a mesma coisa. Sandra e Ricardo foram os que quiseram desesperadamente esse bebê. Foram eles que prometeram que essa jornada de barriga de aluguel seria incrível, que estariam presentes em cada etapa. Então que assumissem a responsabilidade. Mas, é claro, eles mal apareciam por ali. Ricardo, em especial, parecia estar se afastando cada vez mais de toda a situação. Ele comparecia apenas nas grandes ocasiões, consultas médicas importantes, algumas compras essenciais para o bebê, mas no dia a dia mesmo, sumia completamente. Não estava lá para os momentos difíceis. Uma noite, por pura curiosidade, perguntei a Larissa, onde o Ricardo tem estado ultimamente? Achei que ele estivesse completamente envolvido nisso tudo. Ela se mexeu desconfortavelmente no sofá. Ele tem cuidado da Sandra, disse ela, a voz defensiva. Ela ainda está se recuperando daquele acidente de carro grave que teve. Justo, admiti, balançando a cabeça. Mas ele sabia que esse bebê estava a caminho, não sabia? Ele não deveria ter se preparado melhor para conseguir lidar com as duas coisas? Larissa ficou visivelmente tensa. Ele está fazendo o melhor que pode nas circunstâncias. Ele está sob muito estresse agora com tudo. Soltei uma risada completamente cética. Ah, e você não está sob estresse também? Você não está carregando literalmente o bebê dele? Ela não respondeu, mas aquele silêncio já dizia absolutamente tudo. Ela não queria admitir em voz alta, mas era óbvio que as prioridades de Ricardo tinham mudado drasticamente. Ele tinha encontrado uma saída fácil para se afastar e estava aproveitando ao máximo. Enquanto isso, Larissa se apoiava cada vez mais em mim, como se eu tivesse alguma obrigação moral de ajudá-la. Começou a pedir favores cada vez maiores, carregar as compras pesadas do supermercado, montar o berço que Sandra tinha comprado. Até me pediu para massagear suas costas quando estavam doloridas da gravidez. Toda vez, absolutamente toda vez, minha resposta era exatamente a mesma. Guilherme, você pode me ajudar com isso? Por favor, não. Não é meu filho. Não é meu problema. A história está longe de acabar. A gravidez avançou mês após mês, as tensões dentro de casa só aumentaram, e as consequências das escolhas de todos estavam apenas começando a aparecer de verdade. O que aconteceu quando o bebê finalmente nasceu? Como a família dela reagiu quando viram que eu realmente não ia ceder? Tudo isso eu conto na segunda parte.